O ponto de ebulição representa a temperatura em que uma substância atinge e muda o estado líquido para o estado gasoso. Você já sabe isso. Variáveis tais como pressão atmosférica, altitude, composição e massa da substância influenciam no processo de mudança do estado físico. Para responder à questão, você deve considerar as variáveis destacadas no texto 1 e o fato de uma pessoa preparar seu café somente quando a água atinge a temperatura de ebulição. Então, o café é feito quando a água ferve, para ele aqui, tá? Aí tem Santos, São Paulo, Brasília, Quito e La Paz. A pessoa que mora em Santos, aqui, ó, a pessoa mora aqui, tá aqui a pessoa. Ela se mudou para La Paz. Uma bela mudança. Sentindo nisso a diferença de pressão, né? Ela decidiu medir o tempo que gasta para passar a mesma quantidade de café quando morava em Santos, usando a mesma quantidade de calor. Mesma quantidade de calor, então o calor é o mesmo. Só que o que acontece é que é a mesma quantidade de café, então a massa é a mesma. Então, você pensar em termos de Q é igual a mc delta T, onde tem a temperatura, né? Se isso aqui é igual e isso aqui vai ser igual, isso aqui é constante, então é igual também, que vai variar é só a temperatura. Beleza? Nessa situação, o tempo gasto para passar o café será o quê? Pessoal, em Santos, temperatura ambiente, né, não, altitude zero, temperatura ambiente, a água ferve a 100 graus Celsius aproximadamente. Só que em La Paz a pressão é menor. E aí vem a parte da ebulioscopia, né? E também do próprio conceito de pressão de vapor. A ebulição, a definição de ebulição é muito legal, porque a ebulição depende da onde você está, né? Mas tem uma definição genérica, que é a temperatura na qual, né, onde a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Se aqui em La Paz eu tenho menor pressão atmosférica, eu vou fazer o quê? A água vai ferver numa pressão menor. Então ela não demanda tanto tempo assim. Então, obviamente, o tempo para passar o café vai ser menor. Necessariamente. Por qual motivo? Porque em La Paz a água vai ferver em torno de 80. Não, 80 não, né? Acho que 92 graus. Eu não lembro, tá? Mas é menor. Por esse detalhe. Então, se eu vou ter que ter temperatura menor, então, e as outras variáveis são iguais, eu vou ter um ΔT menor. Por isso eu vou ter um tempo menor também. E aí, letra B não faz sentido, né? Letra C menos ainda. Não vai ser igual. Letra D. Que isso? Você tá falando comigo aqui. Letra D. Diretamente proporcional à altitude? Não. Né? Quanto maior a altitude, maior a temperatura. Maior o tempo que eu vou gastar. Impossível. Ao contrário. Inversa em proporção à pressão. Não, porque quando a pressão é menor, o tempo é menor. É inversamente a altitude diretamente proporcional à pressão. Ele inverteu D e E. Então, assim, conceitos básicos você vê também em física que direcionam para a gente letra A sem menor problema.